Olá, meu povo lindo de Deus, tudo bom com vocês? Tudo na santa paz. Eu só espero que vocês estejam muito bem, né? E que Deus abençoe cada um que estiver vendo esse vídeo aqui. Bom, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês sobre Malaquias. Malaquias é o último profeta, tá? Do Primeiro Testamento, tá? Antes de Daniel, né? Porque antes vem Daniel, não, Zacarias, né? Vem bem Daniel aqui. Depois eu vou ler esse aqui para vocês. Gente, Malaquias é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler umas partes aqui de Malaquias, que Malaquias é um profeta pequeno, tá? Tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, só tem 4 capítulos, tá? Eu vou ler aqui o terceiro capítulo, né? Terceiro capítulo de Malaquias, né? Capítulo 3, né? E o versículo 8. Então, o que acontece é o seguinte, tá? Não tô desmerecendo ninguém aqui. A única coisa que eu quero explicar para vocês, quando vocês forem ler a Bíblia, vocês pedem o Espírito Santo para, como é que se diz? O Espírito Santo para te dar sabedoria, inteligência e te ajudar na hora que você for ler para você entender. Porque realmente não adianta você ler e não entender. Que o importante é você ler e entender e interpretar. Esses dias, eu acho que foi de domingo para segunda, Deus ele me incomodou. Você acredita que Deus fez eu ler oito, oito salmos? O Salmo 7, o Salmo 32, o Salmo 91, o Salmo 150. Depois eu vou ler para vocês. E Deus falou comigo na madrugada, né, para me ler este salmo orando, né? Deixa eu ler aqui para vocês. O problema que quando a gente fala de dízimo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Dízimo, gente, dízimo naquele tempo, Deus cobrava o dízimo do povo lá de Israel, né? O que nós somos? Quem não nasceu em Israel, quem não é de Israel, né? É gentis. Então, eu sou gentis, vocês são gentis, né? E naquele tempo, Deus estava cobrando o dízimo. Gente, o dízimo que Deus cobrava era a terça parte da plantação ou de gado, de ovelha, né, de cabrito que a pessoa criava, né, de animais, né, quando eles iam colher. Então Deus, ele cobrava era dessas pessoas, tá? Ele não cobrava de mim, gentil, e tão pouco daquelas pessoas que não possuíam nada desses bens. Por que Deus cobrava? Porque tinha muita gente naquela época que não tinha esses bens. Porque a terça parte dos alimentos que eles cobravam de pessoas, né, que era agricultor, né, pessoa que criava gado, pessoa que criava bicho, né? Então, e para ajudar as viúvas no templo, né? Eram os alimentos. Deixa eu tocar para vocês ficar bem mais ciente aqui. Tem um pastor aí, como é que é o nome dele, gente? Eu não tô lembrado do nome dele, eu sigo ele, é Fernando Pastor. Gente, eu vou tentar lembrar o nome dele aqui e vou falar para vocês. Ele também não concorda sobre a maneira que cobra o dízimo da gente, tá? Ele não concorda. Porque o dízimo, ele é para ajudar as pessoas. Quando uma igreja acolhe o dízimo, é para dar para as pessoas necessitadas dentro do templo, tá? Não é para ele comprar carro do ano, não é para ele fazer isso e aquilo. O pastor tem um dia de um salário dele, um salário. Eu não tô falando um salário de milhões, não, tá, gente? O salário pode ser 2 salários, 3 salários, mas que não falta para ajudar as ovelhas, né? Porque não adianta ele ter o carro do ano, ter a vida luxuosa e a ovelha passar necessidade, tá? O dízimo é para isso, tá? Outra. Vamos ler lá. E vou falar
do Primeiro Testamento, o que Deus mudou depois, quando chegou o Novo Testamento, tá bom? Vou explicar um pouco para vocês o que eu sei. Olha, é muito fácil a pessoa ler Malaquias 3, versículo 8. Aí não lê o versículo todo, né? Aí é que tá. Olha aqui, ó. No capítulo 3, lá no versículo 8, que começa no 6, fala assim, ó, roubo no tocante ao dízimo das ofertas. Eu vou ler aqui uns que eu marquei, né, no versículo 8, fala assim, ó, roubará o homem a Deus? Todavia vos roubais e dizei em que te roubamos? A homem perguntou para Deus, em que roubamos? No dízimo e nas ofertas. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubastes, a vos, a nação toda. Aí lá no 10 fala, trazei todos o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, provai-me nisto, diz ao Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre bênçãos sem medida. Por vossa causa repreendei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo, né? E não será fértil. Diz ao Senhor dos Exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vocês uma terra deleitosa, diz ao Senhor dos Exércitos. Então quer dizer que quem dá, né, será uma terra fértil, e quem não dá vai ser uma terra não fértil. Deixa eu explicar aqui. Aqui tá falando do agricultor, tá, gente? Aqui tá falando do agricultor que colher seus frutos, né, verdura, sei lá, né, não terá, né, a terra fértil. E aqueles que doar, né, a terça parte, será uma terra fértil e deleitosa, né, de muita fartura, tá? O devorador que aqui tá falando, gente, deixa eu explicar para vocês. Aqui Deus fala bem assim, ó, Deus deixa bem claro aqui, isso aqui foi onde Jesus nascer, tá? Por vossa causa, repreendei-vos o devorador, para que não consuma fruto da terra. O que é devorador para vocês? Olha, gente, tem uma coisa aqui que eu não sei, eu não estou desmerecendo nenhum pastor, nenhuma pessoa que sabe mais do que eu. Aqui, para a gente entender, o devorador que ele está falando é aqueles bichos gafanhoto que comia nas plantações, né? É isso que Deus fala. Não é Satanás, não é demônio, é nada não, tá? Então, aqui. A diferença entre o justo e o perverso. Para que vossa palavra duras para mim, diz ao Senhor, mas vos dizeis que temos falado contra ti. Vos dizei inútil a servir a Deus que vos aproveitou. Temos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor e dos exércitos. Tá? Isso aqui já é outra coisa, né, gente? Isso aqui é a diferença do perverso, né? Então, o dízimo só vai falar no capítulo 3, do versículo 6 até o versículo 12, que está falando aqui. E desde Adão, ou desde Abraão, que foi o pai da nação, que ele possuía muitos bens, muitos mesmo. O que aconteceu? Quando Deus deu para ele, então ele dava, né, as ofertas, dava o dízimo, mas era para ajudar o povo dele, tá, minha gente? Você vê que o povo, Abraão, ele era rico. Você vê que Sara, né, que lá fala na Bíblia, que Sara usava muitas joias, né? Ela usava muitas joias, brincos, colares, ela usava. Mas só que Abraão cuidava do seu povo, tá? Deus dava para ele, mas ele tinha que cuidar do povo, né? Ele dava, Deus cobrava deles. Então, quer dizer, Deus cobra o dízimo e a oferta, não é de um salariado aqui não, gente.
Deus cobra oferta de empresários, pessoas que têm. Eu, por exemplo, né? Patrícia Oliveira. Se eu fosse dona de alguma empresa grande que gerasse lucro, com certeza eu ia dar o dízimo, sim. Eu ia dar a terça parte, sim. Sabe por quê? Eu não sei se você já ouviu falar daquele, doutor, né? Aquele doutor da beleza. Aí fizeram uma entrevista com ele perguntando assim, por que que ele tem tanta riqueza, né? Sabe o que que ele falou? Porque ele é dizimista. Ele tem para dar o dízimo, né? Só que quando Jesus nasceu, para que Jesus nasceu, gente? Foi para nos salvar? Tudo que estava no primeiro, a lei mudou. Desde quando Jesus ele nasceu, que começou em Mateus, né? A vinda do Cristo, né, do nosso Salvador. Desde quando ele veio ao mundo, ele como é que eu quero dizer para você, assim, para ficar bem explicado aqui. Quando ele veio, que ele morreu na cruz, que ele veio, é, como é que fala? Que ele veio salvar o mundo, todas as coisas, as leis que tinha no Primeiro Testamento, inclusive a de Moisés, Deus mudou. Deus mudou por causa de que Jesus mudou, né? Eu vou ler aqui a parte de quando Jesus chegou no templo, né? Que ele saiu chutando as bancas, né? Que estavam fazendo comércio. Ele falou, fazendo comércio na casa de meu pai. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Aí, né, meu povo, foi assim, Jesus, né, quando ele chegou lá em João, capítulo 12, ou capítulo 2, tá? Versículo a partir do 14, olha o que foi. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados, tendo feito azogarre de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, e derramou pelo chão dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse para os que vendiam as pombas: tirai daqui as coisas que não façais à casa do meu pai de negócio. Lembra os seus discípulos de que está escrito, né? Então, né? Aí Jesus, né? Quando ele chegou no templo lá, né? Que foi em João, capítulo 2, versículo 14 até o 16, Jesus saiu chutando, virou as mesas, né? E falou que aqui dali, a casa do meu pai não é comércio. Por que eu tô lendo isso aqui para vocês? Porque, gente, eu cheguei, né? Eu frequentava uma igreja que no final do culto, isso já estava me dando indignação. Na época eu vendia até açaí. Eu tinha uma lojinha aqui em casa. Aí estava me dando indignação. Chega ao final do culto, era neguinho vendendo roupa. Por Deus, lá dentro da igreja. Acabou o culto, a igreja virava comércio. Era vendendo roupa, vendendo sapato, vendendo bolo, vendendo aquele chup-chup, né? Din-din. Eu cheguei e falei mesmo pro pastor da época lá, que era meu pastor, e falei para ele assim: a casa então, que lá em João 2, versículo 14 ao versículo 16, Jesus não chutou, virou as mesas, diz que a casa do meu pai não é casa de comércio. Eu falei mesmo. Esse mesmo pastor que eu falei sobre o dízimo, tá, gente? Aí, o que que aconteceu? Eu só falei para ele, ó, eu vou ficar calado porque eu respeito o senhor, que você é meu pastor. Mas eu não concordo com isso e também esse negócio do dízimo não entra na minha cabeça, tá? E meu marido falou que você tá doida. Eu falei, tô doida não. Eu tô falando que tá na Bíblia, porque eu não sou tão otária assim.
E quem não lê a Bíblia fica otário mesmo, gente. Quem não lê a Bíblia, que está dentro da igreja 100 anos e não sabe o que está escrito na Bíblia, é ser gente otária. Porque a Bíblia você tem que pedir o Espírito Santo seguimento para você entender, né? Aí, quer dizer, tudo que o pastor abre a boca, você nem lê a Bíblia, você está pensando que às vezes está falando coisa lá que tem nada a ver. Gente, ó, um pastor que eu conheci, até que frequentava essa igreja também e ajudava lá, que ele também não está mais lá hoje. Ele falou assim: se vocês não querem ser enganados, lê a Bíblia, relê, vai estudar e vai aprender a ler a Bíblia. Assim que ele falou para a gente, né? Então, eu questionei mesmo, questionei, Ó, se a igreja está precisando de uma renda para ajudar a pagar água e luz, que eu sei que tem que pagar água e luz, gente. Eu sei que tem que pagar água e luz, né? Se a igreja não for própria, tem que pagar o aluguel. Eu sei que tem que pagar. Mas não é obrigando as pessoas a tirar o que não tem para dar, tá? E outra, se na igreja, fora da igreja, né? Que a igreja tem um espaço, ela tem uma cantina, toda igreja tem uma cantina, tem banheiro, tem tudo. Se ela tem uma cantina que não tem, que, que não dá, assim, dentro da própria igreja não tem um culto, realmente a gente pode fazer uma cantina para vender um lanche, para arrecadar dinheiro, para pagar uma luz, para pagar o aluguel. Aí eu concordo. Agora, você chegar na igreja e fazer o seu comércio particular, eu não concordo. Eu não concordo mesmo. Então, é isso que eu quero falar com vocês. Eu discuti com um pastor, discuti assim, gente, não foi de eu bater boca. Eu discuti, uma discussão construtiva aqui dentro da Bíblia, tá? Mostrando para ele que para ser dizimista, primeiro, agora me responda uma coisa, a pessoa recebe um salário mínimo, que é 1.320, paga aluguel, tem um monte de criança para sustentar. Aí, pois o dízimo é a terça parte, né? Então é da, deixa eu ver aqui, da 130, né? 130 alguma coisa. Você acha que isso não vai fazer falta, não? Faz sim. Vai fazer falta sim, porque uma pessoa de sã consciência não vai receber um dízimo de uma pessoa dessa, né? Agora, a oferta, gente, a oferta. Eu sei que a gente tem que ser, com pouco, tem que ser fiel com Deus, né? Tem que ser. Eu acredito sim no milagre, que a pessoa quiser dar, ela é livre de dar, mas ela não é obrigada a dar. Ela é livre para dar e não dá também. Isso aí é entre ela e Deus, o propósito da gente dar o dízimo, a oferta é entre ela e Deus. Se dá ou não dá. Se ela não dá, se ela dá, ela vai ser bem abençoada. Se ela não dá, ela vai ser abençoada do mesmo jeito. Porque Deus nunca vai amaldiçoar uma pessoa por não ter dado o dízimo, tá? E se é uma pessoa que tem fé, porque eu acredito no milagre e acredito que eu já passei até por isso, da pessoa pegar o dízimo e dar mais até a oferta do que o dízimo e fazer um propósito com Deus, que Deus ele abençoa 3 vezes mais. Isso eu acredito. Agora, você fazer uma oferta, você dá uma oferta, um dízimo, porque você é obrigado ou porque seu pastor exige, isso aí constrangimento que a pessoa não vai nem lá nem cá e não embaralha a cabeça da pessoa. Então a pessoa tem que ser reta. Ó, o meu pastor que eu tô indo para a igreja agora, ele falou que não quer saber que a gente não tem condições de ajudar, né? Igual ele falou. Ele falou assim, que teve até uma irmã que ajudou a dar lá um dinheiro lá para ajudar lá para comprar um microfone. Aí depois já estava precisando de ajuda, que estava faltando umas coisas dentro de casa. Nossa, ele ficou indignado. Ele falou assim: não, eu não aceito esse tipo de coisa, não, gente. Como é que uma pessoa vai dar 100 por dentro? Então eu peço. Não dê se não tem condições. Se não tem condições, não dê. Se tem condições, ajuda. Agora, dá por obrigação, ou por ameaça, ou falar isso, aquilo, eu não concordo, gente. Eu não concordo, e é bíblico. Quando Jesus,
quando falou que ia ter o nosso Salvador, que ia salvar o mundo, né? Que foi Jesus que salvou, ele mudou muitas leis aqui nessa Bíblia. No Novo Testamento, gente, o Novo Testamento ele é tão pequeno, ele é de Mateus até o Apocalipse não aconteceu ainda. Lê ele todo, ó, essa parte aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, o tamanhozinho do Novo Testamento, ó. Lê ele todinho. Eu vou aconselhar a vocês lerem. Todo dia vocês lêem um capítulo, que Malaquias é o último. O Malaquias, aqui, ó. Minha Bíblia tá velhinha, mas eu amo o jeito de ler ela. O Malaquias é aqui, ó. Que Malaquias é o último profeta da Bíblia. É tão pequena que são 4 evangélicos. 4 evangélicos. São 4 capítulos, né, de Malaquias. Não é porque eu estava escutando me chamar ali, me tirou a atenção. Aqui é o Novo Testamento. Olha, gente, o Novo Testamento, olha como é que é pequenininho, olha. Eu aconselho vocês a pedir o Espírito Santo para acompanhar vocês na leitura da Bíblia, para você ler ela todinha, lê até o Apocalipse, que ainda vai acontecer, tá? Porque o único profeta que não aconteceu na Bíblia foi o Apocalipse. Não aconteceu o que vai acontecer. E para vocês, e para fechar aqui com chave de ouro, nós estamos nas dores, que é Mateus. Você sabia que nós estamos em Mateus? A nossa geração está em Mateus, que nós estamos no princípio das dores, tá? Então, vocês lê tudo isso aqui, que vocês vão entender. Por quê? O Novo Testamento, eles, como é que fala? O Novo Testamento, Deus mudou muita, como é que fala, gente? Mudou muita lei, tá bom? Então é isso, gente. Eu discuti com um pastor por causa disso aí. Gente, eu tô tentando lembrar o nome do meu pastor. Ai, gente. Ah, já lembrei. É Jardel Fernandes. Pastor Jardel Fernandes. Ele é um pastor que é lá do Ceará, do interiorzinho do Ceará, que também tem a mesma opinião. Gente, tem igreja... Ó, eu vou falar uma coisa. Tem igreja pequena que paga aluguel e paga luz, realmente, né? Realmente, às vezes a gente tem que ajudar, assim, o que pode, né? Mas igreja grande, tipo a Mundial, né? Mundial, essas igrejas grandes, eu já fui de igreja grande, eu não vou falar o nome aqui para não, né, dizer que eu estou perseguindo, né? Eu já fui de igreja grande, eu não gosto de igreja grande, eu não gosto, eu gosto de igreja pequena, humilde, eu não gosto, né? Só pra gente ter, ó, a gente tem que ter uma cobertura sim do espiritual do pastor que ora pra gente, que ajuda a gente, que dá conselho, não bode, gente, pastor. E, meu Deus, já tá sendo 23 minutos aqui. Não sei nem se vocês vão querer ficar vendo esse vídeo meu, né? Mas tudo bem. Mas é isso que eu tô explicando aqui pra vocês, né? Se eu fosse falar também, eu ia falar muito, 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 né? Eu vou deixar esse vídeo aqui, gente. Depois eu quero falar mais sobre isso, e depois eu vou falar sobre aquela Andressa, né? Que é a história lá do anão, o porquê que deixou a brecha, porque caiu, e o porquê que quando a pessoa conhece a palavra, quando ele cai é pior do que quem não conhece. Depois eu vou explicar tudo isso para vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, aí depois a gente vai falar mais sobre esse vídeo, tá bom? Beijo, beijo, até o próximo vídeo.